Boa tarde, pessoal. Estamos aqui na nossa 13ª live, depois de quase 4 semanas aí, sem nada, né? E estamos aqui com um convidado hoje super especial, mas esse fundo musical de hoje deixou meu coração meio descompensado aqui, ao lado italiano, batendo forte, uma homenagem desde já à família Scarcelli, que é ao lado italiano aí. Muito bom a gente estar de volta, trazendo hoje esse super convidado, nosso presidente da BIC, se não me engano, é o 4º mandato como presidente da BIC, ele que está ali já desde a fundação, já um bocadinho de tempo. Em fevereiro foi reeleito aí para um novo mandato aí até 2022, se não me engano. Já foi presidente da Vepale, já foi dono de empresa, mas eu vou falar, o papel principal dele é como pai do Maurício, do Marcelo, do Márcio e do nono. Esse é um baita de um nono, de 6 netinhos, e é claro, maridão da Ana, que está aí também nos assistindo, sempre nos apoiando. Fábio, super bem-vindo aí na nossa live, super obrigada por você estar aqui com a gente nessa tarde tão gostosa. Você sabe que é um laço de amizade muito forte que nos une. Eu tenho muita admiração por toda a sua história que você carrega, pelo teu processo biográfico aí, desde que você botou um pé dentro da fábrica com seu avô desde pequenininho e nunca mais desgarrou. Então, você é o nosso exemplo maior de gente que ama queijo. E é com muito orgulho que a gente traz essa pessoa aqui como convidado especial. Obrigada, Fábio, pela tarde, pela agenda, por estar aqui conosco. Hoje o Marcão vai ser o nosso facilitador, vai nos ajudar aí, vai ser um modelo de perguntas e respostas. E agora a bola é com vocês, né, Marcão? Sim, Nancy. Boa tarde a todos. É um prazer estar aí novamente com todos vocês, né? E contando aí com a figura ilustre do Fábio, né? Os mais íntimos aí, o cover do Bruce Willis, né? Carinhosamente a gente chama. Fábio, te desejo todo o sucesso aí do mundo e que a gente tenha uma tarde de bate-papo bem interessante. Eu tenho certeza que você vai fazer uma abertura aqui agora que já vai incitar a bastante perguntas depois. E eu, pessoalmente, aqui já tenho umas 3 ou 4 aqui que já está na cabeça aqui para te fazer. Então, eu deixo contigo para que você faça a abertura, né? E dê o seu recado aí inicial para o pessoal. Obrigado novamente a todos. Poxa, Nancy, olha, você quase me levou às lágrimas aqui. Você falou um monte de coisas que eu já quase nem lembrava e fiquei muito emocionado e muito agradecido pelas suas palavras aí. Nós que temos uma história muito longa, realmente. Você que é considerada a nossa embaixatriz, né? A embaixatriz da BIC é a Nancy. A Nancy, desde lá atrás, sempre apoiou muito a ideia da BIC, sempre apoiou muito a BIC, apoiou muito minha empresa lá atrás. E é uma pessoa que todos nós, a diretoria, temos um carinho muito especial. Então, Nancy, pelas suas palavras, eu agradeço muito. Meus meninos devem estar dando um pouco de risada de mim, porque, como sempre, já viu o filho que não dá risada do pai, não tem graça, né? Mas com a torcida da Ana, o apoio de todos vocês aí, para esse bate-papo nosso aqui, que vai ser muito bom. A Nancy, juntamente com vários amigos aí, que nós chamamos de afins, tem dado um apoio muito grande para que a BIC chegasse onde chegou e onde está. Você falando desse jeito, é que eu estou tanto tempo na BIC, parece mais ditadura do que democracia, né? Mas os nossos colegas diretores, ali nós temos um colegiado muito grande que rege a BIC, o fato de eu ser presidente que alguém tem que ser. Então, nós temos um grupo já há muitos anos que trabalha junto, o Cícero, o Luiz Fernando, a Silmara, a Cristina Mosquim. Tem uma turma muito especial aí, eu não vou citar o nome de todos, senão nós vamos ficar a tarde inteira aqui. Mas, olha, muito obrigado pelo convite. Eu que amo queijo, nada melhor do que estar num evento de gente que ama queijo, que é a Fermentec. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu quero só dar um esquenta, assim, falando um pouquinho, Marcão, você também que me provocou aí. A BIC, fundada em 1988 por um grupo de queijeiros, do qual eu tive a felicidade de fazer parte. O primeiro presidente foi o Cícero Reg, da Tirolês.
Logo depois eu pude ser presidente, depois tive a honra de ser presidente, e estamos hoje representando a ABIC em vários fóruns. A Câmara Setorial de Brasília, o Coagro da Confederação Nacional da Indústria, a grande integração que nós temos com todos os sindicatos do Brasil, as associações como a BLV, a Viva Lax, o GECEM, Fiesp, a BIA. Então, a ABIC hoje tem, assim, vamos chamar de vários tentáculos, né? Buscando em todos eles sempre estar defendendo o nosso interesse maior, que é o queijo, a indústria de queijo. E falando de últimas conquistas aí, que eu acho muito importante, algumas conquistas que mexem diretamente no nosso bolso, isso aqui é muito importante, né? Por exemplo, na revisão agora do RISPOA, uma luta enorme, o pessoal ajudou muito, nossos associados todos afins ajudaram muito, foi a conquista do poder aproveitar a gordura de água de filagem, que é uma coisa que impacta diretamente no nosso custo de produção. Esse processo entrou como inovação, a Cristina Moschin trabalhou muito nesse projeto, e foi uma vitória que eu comemoro muito. Foi chamado no Ministério como inovação, tudo bem, é uma coisa que o meu avô já fazia nos anos 50, mas se hoje tem que chamar inovação para que seja aprovado, foi aprovado. Agradeço muito a sensibilidade do MAPA, do Dr. Maurício, em ter enxergado esse projeto como muito importante para a indústria, porque é uma coisa uma judiação jogar um produto tão nobre e não poder ser aproveitado. Outro item que impacta também em área construída é a maturação em embalagem secundária. Antigamente nós não podíamos, nós tínhamos que manter os queijos nas prateleiras, ocupando um espaço enorme, principalmente na época da safra, e agora foi aprovado, estamos soltando novamente essa informação a todos os associados. A maturação em embalagem secundária é uma coisa muito importante para nós. E só para finalizar aí, a temperatura de estocagem também nos tanques, nos silos, que passou de 5 para 7 graus. Tudo bem que atingir 300 mil formadoras de colônia é muito difícil, mas é o que temos para hoje, né? E os vários RTIQs que estão saindo, facilitando muito a vida de quem quer registrar um novo produto. Não podia deixar de comentar um pouquinho sobre os acordos internacionais, principalmente a relação União Europeia-Mercosul. No início, aí, nós tínhamos mais de 130 indicações geográficas para queijo. Tinha nome de queijo para todo quanto é lado, era uma bagunça incrível. No fim, com apoio muito grande dos meus amigos da Viva Lácteos, pudemos acompanhar esse projeto a convite da ministra lá em Bruxelas. Então, de 40 indicações que tinham, ficaram só 5, que ficou o gorgonzola, o parmesão, o queijo gruyère, o fontina e o grana. Isso para nós foi uma conquista, apesar do Mercosul não estar ainda em vigor, mas de toda forma, se uma hora for vigorar, é o que conseguimos, quer dizer, reduziu muito as travas que não pôr na nossa produção. E aqueles que conseguiram os registros até 2017 ou 2012 para o gruyère e grana estão garantidos poder a utilização desse nome. Eu vejo isso como uma grande vitória. E nos preocupa muito agora 2 temas: logística reversa, que deu uma pequena anestesiada agora, mas voltará com certeza muito forte o ano que vem. Nós agora aderimos também, além de São Paulo, juntamente com a Fiesp, com o apoio da Fiesp e do Sindicato de São Paulo. Nós entramos agora também no Mato Grosso do Sul. Os associados da ABIC que quiserem, automaticamente, basta nos pedir e estarão dentro desse projeto também, que eu acho muito importante, tá? A logística reversa veio para ficar e, no futuro muito próximo, quem não tiver com esse projeto preparado vai ter muita dor de cabeça. E é mais o tema atual agora, que é a nossa temida reforma tributária, né? O nosso setor tem muito a perder, seja lá qual for a reforma. Estamos todos trabalhando muito para que seja entendido como a necessidade de várias pontas que tem aí na reforma tributária sejam mantidas, como poder manter o programa Leite Mais Saudável, para que a gente possa continuar com uma parte do PIS/COFINS financiando esse projeto, ou seja, muitas são as frentes que temos que enfrentar. E antes de dar um espaço para o Marcão, que ele já deve estar bravo comigo, que eu estou falando muito, só fazer uma pequena foto de como o nosso setor é extremamente dinâmico, né? Se pegarmos uma fotografia do dia 9 de abril de 2020, que terror! Nós não sabíamos como iríamos receber o leite, se íamos ter onde colocar o produto acabado, sem condição de estocagem, sem financiamento para estocagem, ou seja, uma foto de um filme de terror.
E em uma das reuniões que nós tivemos aí na BIC, até conversando, nós chegamos até o ponto de pensar, olha, nós vamos ter que conversar com o nosso parceiro produtor e dizer a ele não vai ficar onde deixar de colocar seu leite, nós vamos comprar todo esse leite, vamos pegar, vamos produzir e vamos estocar e vamos ter que fazer uma parceria com eles até para pagar da forma que for possível, porque nós não sabíamos para onde iam. Aí vem aquelas coisas, né? A bênção de Deus aí, a coisa foi mudando, foi começando a funcionar. Eu tenho que dar os parabéns ao pessoal de restaurante, principalmente, que souberam se reinventar. O tal do motoboy salvou muito negócio. Então, isso foi uma coisa que começou a movimentar lentamente, foi indo, foi indo, foi indo. Se pegarmos a fotografia hoje de 9 de setembro, baixa produção no campo, que é normal, é sazonal, é época de ter baixa produção. Todos os derivados sem estoque, todos conseguindo colocar 100% da produção em preços que possibilita pagar um pouco mais também para o produtor, que teve também seus custos todos aumentados. A indústria teve o custo violentamente aumentado e o produtor idem. E estamos conseguindo, nessa luta, equalizar para que não falte produto. Foi uma luta muito grande, não faltou um único quilo de derivado lácteo, seja lá qual for, dentro do supermercado. Isso foi uma vitória do setor e, inclusive, recebemos os cumprimentos da própria ministra. Tá? E, claro, que o auxílio emergencial ajudou muito. Espero que ele dure mais um pouco, porque pôde trazer uma camada da população que não estava consumindo muita coisa. Então, Marcão, já falei bastante, era só para dar um esquenta aí. Agora eu passo a bola para você e estou à disposição aí para continuar o nosso bate-papo. Beleza, Fábio. Podia ter falado mais aí. Eu até brinco, né? Nessa superfície lisa aí tem muito conhecimento, né? E, Fábio, eu queria te fazer uma pergunta, né? Nós tivemos discutindo e já colocar já uma questão que está um pouco polêmica aí, que é a questão aí do que a Abras, né? A Associação Brasileira aí dos Supermercados, veio a pedir à nossa ministra da Agricultura aí, com relação à redução da alíquota de impostos aí dos queijos, né, de produtos importados. Dá um pouquinho o seu parecer aí, a gente vai entrar no tema polêmico, mas eu acho que é legal a gente falar isso daí com o público, né, e trazer o conhecimento de, às vezes, pessoas que ainda não estão ainda inteiradas dessa solicitação. Tá. Marco, muito obrigado por levantar essa bola aí. Assim, nós recebemos o primeiro momento com um certo espanto. Até porque nossos parceiros aí, o supermercado é nosso parceiro, e ele talvez não esteja entendendo exatamente o que está acontecendo, nem tampouco o que é uma alíquota de importação ou tarifa de importação, seja lá como o nome quiserem dar. Isso é um instrumento de governo para manutenção, implementar, fazer crescer determinados segmentos. Você não pode abrir de uma forma total setores que são sensíveis. Por exemplo, leite. Como é que você vai zerar as alíquotas de importação, sendo que aqui no nosso vizinho Mercosul, para os países do Mercosul, ela já é zero? Só que o problema que está acontecendo é que todos os países membros do Mercosul estão com dificuldade de produção. Nós estamos com uma entre-safra como há muitos anos não acontece. O centro-oeste do Brasil está em chamas. Então, tudo isso contribuiu muito. Então, o início da pandemia fez com que todos pedimos, né, aos produtores que reduzissem um pouco a produção. Então, o que aconteceu? Muitos diminuíram a ordenha de 3 para 2, muita vaca, vamos chamar assim, com menor produtividade, virou bife, foi para açougue. Isso fez com que a nossa produção também caísse muito rapidamente. Esse apelo que nós fizemos aos produtores, e eles entenderam muito bem, era necessário naquele momento, não tinha como absorver o ritmo que vinha a produção. Então, teve uma queda, está se equilibrando novamente, mas, olha, esse pedido não está dentro do contexto, foi com certeza um engano da Abras, eles devem estar refletindo sobre isso. Hoje eu li uma nota da CNA muito interessante também sobre esse tema, mostrando o que está acontecendo. Milho subiu, soja subiu, leite tem que subir, não tem como. E não tem pasto, ou você alimenta o gado hoje no coxo, ou não vai ter leite. Então, nós estamos juntos nessa parceria braço a braço, produtor e indústria, fazendo com que não pare a produção, mesmo com dificuldade. Mas, então, eu acho que eles já se tocaram, já se arrependeram, e não tem como
ser diferente. Eles têm que, assim, a gente brinca um pouco também com nossos amigos do supermercado. Se eles estavam pagando 10 e pondo 10%, agora está pagando 20, põe 5% e o lucro continua o mesmo. Não vai ter muita dor não para ninguém. Mas eles devem ter entendido e, felizmente, hoje já teve uma nota da nossa ministra, eu não tinha dúvida disso, ela dizendo que não tem nada a ver, que é um problema sazonal e que, muito em breve, estará equilibrado a parte de preço, porque a parte de abastecimento está 100% atendido, não está faltando absolutamente nada. Isso que é importante. O consumidor tem direito de escolher o produto que cabe no seu bolso, mas a indústria e o agronegócio têm que se defender e trabalhar com valores que paguem, remunerem. Nós vivemos numa economia de mercado. Então, falar, não, acaba baixas alíquotas. Não, espera um pouco, a alíquota é um instrumento de desenvolvimento. Obrigado pela aula aí, Fábio. Concordo contigo. E que bom, né, que a ministra teve esse posicionamento e aí a gente segue confiantes aí nesse processo. Fábio, comenta um pouquinho para a gente agora. Tem sido aí bem discutido com alguns industriais, né? A gente tem sempre conversado. Fala um pouquinho o que você, como presidente aí, né, da ABIC, a demanda de lácteos aí para 2021, 2022, na sua opinião, como que você tá vendo que vai ser essa história, né? Como que vai se escrever essa demanda de produtos lácteos aí? Bom, Marco, essa pergunta é brava, né? Porque nós Essa é brincamos brava. muito. A gente brinca muito com os nossos colegas mais antigos, né? De ABIC, de outras associações. Até nosso amigo Carlos Humberto, presidente do Sindileite de São Paulo, a gente brinca muito sobre isso. Fazer previsão no nosso setor de mais que um mês com certeza errar. Nós temos amigos que são diretores, CEOs de multinacionais aqui, e o que eles mais fazem durante o ano é revisar as previsões da área de lácteos, tanto de preço como de volume e de demanda. Mas veja bem, eu acho que, olhando um pouquinho para frente, eu não tenho dúvida que esse consumo que está aumentando vai continuar aumentando. Eu acho que vai depender, claro, muito do auxílio emergencial, da renda, mas quem está experimentando um pouco mais de outros produtos, não só lácteos, como amigos nossos da área de carnes também dizem isso, esse consumo veio para ficar. Nós esperamos que 2021 será um pouco mais complicado que 2022, porque será o ano da recuperação. Então, acho que se 2021 nós mantivermos os níveis de consumo desse ano, já será para comemorar, porque será um ano de recuperação, vai depender muito do que vai acontecer com o emprego. Não adianta ser otimista demais, eu acho que 2021 temos que trabalhar muito para que tenhamos um ano melhor um pouquinho que 2020, para que 2022, efetivamente, a gente tenha uma visão melhor, um mercado melhor, com o emprego retomado, com a economia mais equilibrada, aí sim. 2021 eu vejo com muita preocupação, Marco, apesar de ser um otimista, mas eu torço para chegar logo, por incrível que pareça, 2022. 2021 teremos alguns tropeços, sim, com certeza. Eu também acho, mas a gente tem que ter esperança que a gente vai aprender a conviver, né, com esse vírus, como já estamos fazendo há esses longos meses, né, principalmente a gente que está meio impossibilitado de viajar, mas eu também acho que 2022 vai ser a explosão para a gente aí. E, Fábio, a gente trabalha bastante aí com os pequenos e médios, né? E eles sempre, né, nos perguntam aí, né, o que eles podem e devem fazer aí para sobreviver aí frente a essas grandes corporações, né, esses grandes players que estão vindo aí, né? Qual que é a visão sua aí, né, que essas indústrias aí, que você vê aí, que como que vai ser a sobrevivência aí desses pequenos e médios aí? A gente tem que separar um pouquinho, sabe, marcas pequenas e grandes das pequenas em duas partes. Vamos falar olhando para o lado do campo e olhando para a parte do mercado. Do parte do mercado é mais fácil falar, porque essas grandes corporações, eles têm, em relação às pequenas empresas, são um tipo elefante, né? Eles são muito lentos nas ações, demoram mais e têm custo muito maiores que as pequenas e médias.
Quer dizer, eu sempre, quando tinha minha empresa, que não era uma grande empresa, uma pequena e média, sempre gostava de concorrer com as grandes empresas. Então, por quê? O preço deles sempre era na ponta mais alto que o nosso. Então, eu ficava posicionado ali pertinho da grande empresa, um pouquinho abaixo, e continua aí. A minha grande briga era com os concorrentes do meu tamanho. Esse que era o problema. Isso pondo do lado da venda final do produto, da concorrência. Do lado do campo, a briga é um pouco mais complicada, porque eles têm um poder de compra maior, eles têm uma estrutura de compra maior. Por outro lado, a pequena e média empresa deve-se fazer as parcerias com o pequeno e médio produtor, porque o pequeno e médio produtor não é muito interessante para a grande corporação. Ela prefere produtores maiores, mais tecnificados. Então, sempre vai ter, é como na BIC, nós temos associados de 5 mil litros por dia até 5 milhões de litros por dia. E todos convivem muito bem. E essa convivência vai continuar existindo na pequena empresa, vai continuar existindo na média e a grande. Cada um vai ter que se adequar naquele seu nicho, onde ele é mais ágil, onde ele é menos ágil, qual produto fazer, para não bater de frente. Mas, com certeza, Marco, tem espaço para todos nós, tanto no campo como na parte final do consumidor. Beleza, Fábio? Obrigado. Umas perguntas aí bem legais. Agora vamos falar um pouquinho de mapa. Eu acredito, né? E já desde então eu agradeço que eu estou vendo que ela está aí com a gente. Cristina Mosquin, o nosso muito obrigado aí pela atenção, pela carisma, né? E pela dedicação de sempre aí conosco, sempre aberta aí a todos os questionamentos nossos. Vai o nosso abraço aí, viu, Cristina? E, Fábio, tem hoje alguma discussão aí da ABIC com o Ministério da Agricultura em relação à permissão de maturação de queijos nas famosas tábuas de madeira, como a gente tinha antigamente? Você bem lembrado. Demanda com mapa nós temos sempre. Com certeza, né? Sempre, e a Cristina principalmente. Não, mas temos muitos amigos lá no mapa, não temos, assim, a gente discute algumas coisas que às vezes a gente quer mais celeridade e não consegue, né? Mas com relação às tábuas de madeira, foi uma briga, até ainda bem que ela está presente aí, muito particular da Cristina. Ela trabalhou muito nesse tema. E todos nós que temos a oportunidade de viajar, nós estivemos junto na Itália o ano passado, todas as câmaras de maturação são de madeira. Todas. Então, depois de muito trabalho, está aprovado sim, pode usar a tábua de madeira sim. O único cuidado que se recomenda, como qualquer prateleira, seja ela de azulejo, de plástico, o que for, é a higienização para não ter bactérias patogênicas, né? Esse é o cuidado, não vai deixar também a tábua de madeira 10 anos lá sem nunca dar nenhum tratamento, né? Mas está aprovado sim, o Ministério aprovou, foi um trabalho muito grande da Cristina, e cumprimento a Cristina, continua tomando conta de mim, por favor, viu? A Cristina está sempre tomando conta da gente aqui. Certo. Que bom, né, Fábio? É interessante, né? Eu lembro do seu laticínio, né? E nós tivemos junto ano passado na Europa, na Itália, né? É diferente maturar um bom queijo, que seja um bom parmesão, né? Um bom Gouda numa tábua de madeira. É diferente, né? A gente que vem lá do nosso saudoso sul de Minas, né? Onde a maioria das fábricas ali nos primórdios eram tudo madeira. Você lembra bem todas as fábricas de grana, de parmegiano que nós visitamos? Todas. Outro ponto que a gente queria abordar agora com você na sua opinião, até que ponto é possível um acordo aí entre a União Europeia e Mercosul? Esse acordo vai trazer benefícios aí. O Brasil hoje, né, com a estrutura que tem, né, você acha que ele está preparado para ser um player nesse mercado aí? Nessa união do Mercosul com a União Europeia? Assim, né, Marcão? Vamos dar uma dividida aí. O acordo, o ano passado, foi, eu chamo de celebrado. Ele não está efetivamente em vigor. Ele terá que passar pelas câmaras legislativas de todos os países membros, tanto da Europa como do Mercosul. Nós percebemos que algumas vezes foi até ameaçado essa coisa de Amazônia, coisa que não tem o menor cabimento, passou isso.
Eu acho que deve demorar um pouquinho ainda para ele entrar efetivamente em vigor, tá? Mas temos algumas vitórias aí que conseguimos lá. Eu tive a felicidade, o prazer de estar junto com nossos amigos da Viva Lácteos lá em Bruxelas, o ano passado, a convite do Ministério da Agricultura, nós fomos representar o setor. E o acordo que nós trouxemos foi relativamente bom. Pra você ter uma ideia, em entrando em vigor o Mercosul, a União Europeia-Mercosul, nós teremos aí 10 anos de desgravação. Sendo, vamos chamar assim, no ano 1, nós vamos ter uma cota de 3 mil toneladas de queijos, com 90% da tarifa atual, que é de 28%. Depois essa aí vai caindo, vai para 3, 6, 9, até chegar, daqui 10 anos, em 30 mil toneladas. Aí sim com tarifa zero, que seria, tá? 0% da tarifa atual. Porém, os 3 queijos de maior volume, que eles poderiam exportar para nós, foi a mussarela, o gorgonzola e o parmesão, ficaram fora da cota. Então, aquelas toneladas 3, 6, 9, 12 que eles terão, serão de outros tipos de queijo. Pode ser um brie, um camembert, os outros queijos. Mas a mussarela, o gorgonzola e o parmesão ficaram fora. Da mesma forma que o soro também ficou fora, o soro de leite em pó. Então, esses produtos que são de grande volume continuam tendo sua tarifa em vigor, tá? Agora, dizer que nós vamos mandar produto daqui para lá, alguns associados nossos já têm exportado, têm mandado principalmente para a Rússia, têm mandado para outros países aqui da América do Sul, para a China, começando agora, né? Mas é que eu tenho uma ideia sobre exportação. Você, para exportar, você tem que exportar perenemente e ter excedente. Tem um gráfico que às vezes eu levo nas minhas apresentações em que mostra claramente que todos os países exportadores têm uma disponibilidade láctea per capita acima de 210, 220 litros por habitante ano. Coisa que o Brasil está com 174, 170. Então, nós ainda precisamos de mais volume de leite para atender a nossa demanda interna. Enquanto você não atender 100% a nossa demanda interna, fica difícil você dizer que vai ser um player internacional que você vai exportar. Qualidade para exportar nós temos, mesmo a despeito ainda da gente apanhar um pouquinho da qualidade da matéria-prima, a gente tem alguma dificuldade, estamos melhorando, as ienes aí estão dando uma melhorada em tudo isso, mas nós não temos o volume que nós precisamos para exportar. Entende? Então, por enquanto, o Brasil, o que o Brasil hoje faz? O Brasil exporta, em termos de queijo, 0,3% da produção nossa, das 1.200.000 toneladas, e importa 3% tão somente. Quer dizer, não é, nós não somos efetivamente, o Brasil não é nem exportador nem importador ainda de lácteos, tá? Que vá fazer volume lá fora. Mas já temos iniciativas, a Apex tem trabalhado muito com isso, o nosso amigo Gustavo da Viva Lácteos, que é um cara que está fazendo um trabalho excelente nessa área, tem feito contato com todos os adidos agrícolas, vou participar semana que vem de uma videoconferência com adidos agrícolas de vários países aí, está tentando fazer um trabalho para se abrir portas. A ministra também tem trabalhado muito nisso. Mas o que eu sinto é que nós ainda não temos volume exportável. Sendo bastante franco, não adianta dizer, nós já vamos exportar o ano que vem. Não vamos exportar o ano que vem, mas é um caminho a seguir. Legal, Fábio. Obrigado. Uma aula aí para mim. Valeu por essa aula. E com relação aí a esse mercado pós-pandemia, né? Hoje a gente está verificando aí essa forte alta nos preços aí, né? Dos produtos, principalmente queijos, né? E a alta demanda, né? E como que você está enxergando, né? Como presidente de uma associação, né? Da ABIC, essa retomada aí de consumo, né? E qual que seria esse impacto aí, né, nessa brusca mudança nesse cenário para os laticínios que não se prepararem aí economicamente? Bom, Marcão, nós tivemos aí dentro disso uma pressão muito forte no campo, no preço da nossa principal matéria-prima, e, consequentemente, com todos os movimentos que estão ocorrendo, nós conseguimos repassar na parte de commodity mais rapidamente, no caso do queijo prato, a mussarela, e muito aquém do que deveria ter sido repassado nos queijos que nós chamamos de gôndola, que são aqueles queijos que tradicionalmente trabalham com tabelas. Vamos falar um Minas Padrão,
Minas Frescal, Brie, Camembert, Gouda, esses queijos. Esses queijos ainda estão com seus custos aquém do necessário, porque a briga de braço com o trade está muito grande, o consumidor também tem seus limites, então estamos administrando essa parte toda. De toda forma, o consumo vai aumentar, vai continuar aumentando, e nós vamos ter que ver como conseguir equilibrar a compra de leite no campo a um preço que possa ser industrializado e chegar até o consumidor. Esse é o grande desafio. É que o momento é muito peculiar, né? Nós estamos numa entre-safra muito grande, eu acho que mais um pouco outubro, setembro não, mas outubro, segunda quinzena de outubro, deve melhorar um pouquinho a oferta de leite, que fará com que isso comece a se acomodar um pouco. Mas, com certeza, Marcos, todos têm que estar preparados para um novo patamar de preços. O preço pós-pandemia será superior ao preço anterior à pandemia. Com o mesmo que vem a safra, tudo isso, os números, os custos mudaram para todos, tanto para o produtor como para a indústria. Então, nós vamos ter que regular, acertar o relógio aí para como vai ficar isso pós-pandemia. É outro desafio, viu, Marcão? É outro, porque com esse dólar alto aí a gente sabe que o produtor também na ponta sofre com a soja, com o milho, né? Eu sou filho de produtores, a gente sabe que o produtor lá também na ponta sofre, mas está ganhando dinheiro também. Mas nada mais justo, acho que todo mundo que trabalha tem que ganhar dinheiro. Tem, eu acho que concordo todos têm que ganhar, a cadeia toda, desde o produtor até o supermercadista. E o consumidor, que é o produto na gôndola. Então, tem um custo para isso, né? Você veja uma coisa, só como exemplo, a Venezuela tabelou tudo. Não tem nada no supermercado. Eu tenho familiares e amigos que moram lá, mesmo com dinheiro, Marcos, mesmo com dinheiro, comprando no mercado negro, você não consegue comprar. Por quê? Não pode custar mais que isso, o preço é esse, acabou, tabelou. Nós já vimos o que é tabelamento na época do Plano Cruzado. Horrível. Plano lá atrás, né? Sumiu aqueles planos malucos, sumia tudo. Então, eu não sei, acho que mesmo o consumidor mais humilde, é preferível que ele tenha um produto um pouco mais caro, mas tenha acesso ao produto. Isso que é importante. Com certeza, Fábio. Concordo também. Beleza, Fábio. Vou para um tema aqui agora que a gente vê que tem crescido bastante, né? Que são a criação dessas queijarias pequenas, né? E que tem procurado desenvolver produtos especiais para atender nichos especiais de mercados, esses mercados mais gourmets, né? Essas questões assim, e inclusive a gente já tem aí cases de sucesso no exterior, que o pessoal vai e ganha prêmio fora, né? E como que a BIC tem observado aí esse novo mercado? Hoje tem algum canal interno aí da BIC aí que consegue dar suporte para esse empreendedor, se ele quiser se afiliar? Conta um pouco aí para a gente, o Fábio. Eu falo isso porque às vezes a gente lida com o pequeno também, né? E o pequeno um dia fica médio, fica grande, depende da ambição, né? O primordial aí, Marcos, nós, como Associação das Indústrias de Queijo, para nós precisa ter algum tipo de controle estadual, municipal ou federal, ou CIF, ou CISB, ou em Minas Gerais, o SIM, né? Precisa ter isso aí, algum tipo de controle de fiscalização que regule o produto, tá? O que nos preocupa um pouco, assim, esse modismo, vamos chamar assim, eu acho que existe um erro conceitual, em opinião particular, que a gente debate muito isso dentro da BIC. Nós não somos contra o artesanal absolutamente, mas o nome artesanal está errado. Nós temos que ter o produto regional, tá? Valorizar, como os franceses fazem, o terroir de cada região. Hoje, Marco, a Serra da Canastra começa em Manaus, termina em Porto Alegre. Não é possível um negócio desse. Todo mundo faz queijo da canastra em qualquer lugar do Brasil. Então, isso é um erro conceitual. Então, vamos pegar, por exemplo, fazer um queijo artesanal. Se eu fizer um queijo em casa, é um queijo artesanal. Vou chamar queijo do Fabinho da Aclimação ou do Ipiranga? Não tem, entende? Então, é esse tipo de cuidado que tem que ser tomado. E as próprias secretarias de agricultura dos estados estão muito preocupados com isso, tanto que eles lançaram as normativas e muitas indústrias que queriam entrar nessas normativas desistiram, porque tem uma série de regras a ser seguido.
Tudo bem, vamos pegar um estado como Santa Catarina, que está agora livre de brucelose, né? De aftose, aliás, mas a nossa preocupação como associação é como esse queijo é produzido. Porque se dá uma notícia de que queijo fez mal para alguém, ninguém vai dizer que qual queijo, né? É o queijo, não sei o que é o queijo industrializado ou o queijo artesanal. Você conhece um amigo nosso comum que foi internado por brucela, e ele é da área. Acabou comendo um queijo que estava contaminado e ficou 15 dias no hospital. Então, é isso que nos preocupa. A BIC se preocupa, assim, em talvez a gente criar um canal dentro da associação para pegar aquele regional mais organizado, criar alguma área dentro da BIC disso, é bastante possível. Mas eu acho que aqueles que querem enveredar por isso, para parar também com esse negócio de ter que ir para a França escondendo o queijo em mala, né? Porque nosso queijo não pode ir para queijo artesanal ou regional, não pode, não entra lá, só entra escondido dentro de mala. E temos produtos excelentes, eu concordo com você, nós temos o queijo da canastra é excelente, quem pode dizer que não é um produto bom? Mas ele tem que ter normas. Você sabe que o brasileiro dá muito jeitinho, né? O cara tem lá o queijo dele controlado, tudo direitinho, aí o vizinho dele não está conseguindo fazer a regularização que precisa, sem querer ele acaba vendendo um pouquinho desse queijo para aquele que está regularizado. Então, por favor, não entendam isso como denúncia, mas acontece, é um problema sério. Então, eu acho que nós temos que trabalhar muito seriamente com o queijo, como nós estamos trabalhando em algumas secretarias de Estado, com o queijo regional. Eu acho muito mais importante destacar isso como regional e não como artesanal. Você vê, o Sul tem o queijo colonial maravilhoso. Tem que chamar de queijo colonial, não de queijo artesanal, né? Então, é mais ou menos isso, Marco. É um tema polêmico, se podemos passar a tarde inteira batendo papo disso, mas não somos contra absolutamente, a BIC não é contra. O que a BIC quer é que tenha um mínimo de conceito técnico para a produção disso. Eu também concordo e acho que a gente precisa ter essa preocupação, né? Eu até brinco, né? O pessoal fala, os queijinhos furadinhos tem que dar uma olhada legal e tudo, porque às vezes esse furadinho a gente sabe que a gente já teve amigos em comum aí, é o que está dentro, né? E aí depois fica hospitalizado. Beleza, eu tinha uma que ia falar, mas você já comentou que seria a questão dos mercados nos próximos meses aqui, né? E a questão do consumo, né? Você acha que mesmo com essa alta de preço aí, o consumo vai se manter aí, Fábio? E a gente vai conseguir chegar a alguma coisa perto aí nos próximos anos do que a gente vislumbrou em 2019? Assim, né, Marcos? Que o consumidor sentiu um pouco esse aumento, claro que sentiu, principalmente nos commodities, né? Todas elas, desde o leite em pó, leite fluido, leite pasteurizado, leite UHT, os queijos, né? Houve realmente uma elevação, como houve elevação também nos custos de produção do produtor no campo, né? Então, o pessoal sentiu um pouco. Mas eu acho que muito em breve, talvez 1 ou 2 meses, acomode um pouquinho mais, vá se achar um novo ponto de equilíbrio, talvez um pouco menor que esse, até porque hoje nós estamos no pico da entre-safra e sempre acontece isso todos os anos. O derivado sobe nesses meses e cai um pouquinho em outubro, novembro, é normal e não será diferente esse ano. Mas essa é a grande chave, o ponto de equilíbrio entre o bolso do consumidor e o preço que esse produto vai poder chegar na gôndola do supermercado. Que sentiu-se um pouco, sentiu como tudo, desde o feijão subiu, você vê, o consumidor pagava 10 feijão, a gente paga 20 pelo saquinho, tá? O arroz, né, idem. Então, tudo sentiu um pouco. O que há um impacto, há. Nos preocupa muito, Marcos, mais até do que isso, é a redução do auxílio emergencial. Isso aí fez com que muita gente pudesse comprar pelo menos o básico, né? Melhorar um pouquinho a mesa do brasileiro. Vai reduzir, ainda bem que não termina, né? Fica um pouco mais de tempo. E um economista havia comentado que muito desse dinheiro que entrou, esses 600, o brasileiro é um cara muito esperto mesmo, né? Ele não queimou os 600 de uma vez, não, ele fez uma reservinha. Porque o volume que entrou no mercado ainda não voltou no sistema bancário. Ou seja, tem dinheiro ainda guardado, esperando os próximos meses, o que é uma excelente notícia. Aquele que não recebia nada e recebeu um pouco, aprendeu que não é porque eu ganhei 600, vou gastar 600 esse mês.
ele está se virando nos 30 e tentando segurar um pouquinho. Isso dito por banqueiros, tá? Porque esse dinheiro saiu do banco e não voltou para o sistema financeiro ainda. Ou seja, esse dinheiro está circulando ainda, felizmente. Legal, Fábio. Muito bom essa visão aí. Beleza, Fábio. Vou voltar a falar sobre maturação aqui de queijos, né? Principalmente da questão do prato. A gente sabe que tem uma discussão aí que ela vai e volta, né? Entra ano e sai ano, que é onde o regulamento técnico aí de identidade de qualidade ele preconiza apenas o tempo de maturação do queijo prato, né? E a gente sabe que hoje alguns fiscais, né, não estou ouvindo falar aqui do Ministério, mas sim de alguns órgãos, alguns fiscalizadores, né, vamos dizer assim, eles estão insistindo em nos cobrar, né, industriais, uma temperatura específica, né? E hoje tem chegado essa demanda por parte de associados da BIC, como que tem sido tratado isso daí com o Ministério? Outro dia nós recebemos uma consulta de um associado preocupado com queijo prato. O RTIQ de prato, eu não vou me lembrar exatamente o número, seria um preciosismo, mas eu lembro bem que é de 1997. Ele Sim. preconiza, assim, 25 dias de maturação. Não diz, em lugar algum, como outros RTIQs também não define, a temperatura de maturação. O que se controla, aquele problema, né, manter em temperatura ambiente. Ninguém vai maturar um queijo a 40 graus, né, Marcão? Deixar fora da câmara e tal. Claro que todo mundo sabe, os técnicos sabem muito bem, você é técnico, sabe disso, qual a temperatura ideal de maturação, mas no RTIQ não está contemplado essa temperatura, ou sim os prazos de maturação. Porque falando até prazo de maturação, né, Marcão, tem tanta briga aí, a gente tem discutido muito aí, até brincando um pouquinho sobre o gorgonzola, né? A Cristina está aí, está ouvindo. O gorgonzola na Itália, ele tem 15 quilos, 12 quilos, e fica 60 dias maturando. O nosso gorgonzola tem 3 quilos. Ele não precisa ficar 60 dias maturando, é um queijo menor. É como você querer maturar um provolone de 1 quilo no mesmo tempo de um provolone de 90 quilos. Mas isso, o pessoal às vezes se prende um pouco nisso, na legislação da Itália, no gorgonzola, no IG e tal, e aí a gente fica brigando com o mapa, pedindo, flexibiliza um pouco esse prazo. Até que conseguimos aí dentro do Mercosul, o queijo azul, né, que o prazo de maturação é 35 dias, que é um pouco longo ainda. Eu acho que 10 dias a menos estaria muito bom. Mas você vê, essa coisa de maturação deveria ser também um pouco de cada fabricante, né, de que tipo de queijo ele quer colocar no mercado, né? Mas existe isso é muito, e cada fiscal tem uma interpretação que torna ainda mais difícil para o técnico que está lá na fábrica, né? Levando puxão de orelha. Às vezes, tendo a própria estocagem segurada, né? A própria produção paralisada até resolver essas questões, né? Então, beleza, Fábio, obrigado. Né, Marco? Tem época do ano que a gente cura na marra, viu? Fica bem mais tempo. Aí cura. O mercado, a demanda faz a gente curar bem mais tempo que isso aí. Com certeza, com certeza. Fábio, a gente sabe que teve uma queda aí na nossa produção de leite, né, no campo esse ano, né? E, consequentemente, principalmente por causa dessa questão da pandemia, né? O aumento de consumo de leite, seja ele pasteurizado ou HT, né? E a gente deduz, né, que a produção de queijos tenha sido inferior. Aqui o pessoal perguntou, né, se a BIC hoje, né, ela tem uma noção, uma ideia aí do volume que vai ser transformado, né? E se isso se tende a ter um pequeno acréscimo, ou a gente vai ficar em negativo em relação ao ano que vem. Como que o cenário tem se desenhado? Hoje, a BIC eles já tem esses dados, a gente sabe que vocês, né, conversam bastante, fecham bastante os relatórios, né? E nos veio essa pergunta aí por parte de alguns parceiros nossos, né, clientes. A produção de queijo, ela está logicamente muito ligada à disponibilidade de leite, né? Você tem um volume cativo que vai para a produção de leite pasteurizado, seja o HT ou pasteurizado mesmo, um pouco para leite em pó, os demais, e o queijo hoje consome a maior fatia de leite da produção nacional, vai para o queijo, é quase 40% hoje.
Eu tive olhando os últimos dados do IBGE, que saiu agora. A produção de leite no segundo trimestre desse ano teve uma queda de 9,7%. Nós tivemos, então, no segundo trimestre, comparado com o primeiro desse ano, menos 9,7%. Eu fui pesquisar do ano passado, que eu não lembrava o número, e também aconteceu isso. No segundo trimestre do ano passado sobre o primeiro, houve uma queda de 5,5%, uma queda menor. Então, nós tivemos uma boa redução aí na produção de leite. E, se pensarmos bem, nós vimos crescendo na produção de leite. E em 2019, aí, o primeiro trimestre todo foi 5,5%, o semestre, né? Menos 5,5%. Ou seja, nós estamos com menos leite esse ano, o que é muito ruim para nós. Mas se falarmos em consumo também, Marcos, se você der uma olhada, há 10 anos atrás, o consumo de queijo era 4 quilos por habitante ano. Passado 10 anos, ele chegou a quase 6, ou seja, nós subimos 50%, é bastante. 50% em 10 anos. E estamos estimando para daqui 10 anos, em 2030, esse número deve chegar a 7,5 quilos por habitante ano. Aí começa já a ter uma certa dificuldade, porque nós temos aqui no Brasil um problema de tradição, de consumo de proteína animal, que concorre diretamente com a carne. Esse consumo, quando chegarmos a 7,5, nós vamos empatar com o Uruguai. Hoje o Brasil com 6, o Uruguai com seus 7, 7,5 e a Argentina com 11. Não vamos nem falar da Europa, né? Mas esse consumo está crescendo. E eu acredito muito, Marcos, que esses volumes vão continuar crescendo. Nós tivemos que rever esses números, porque nós imaginávamos que em 2030 chegaríamos a 9,5. Mas eu acho, chegando em 7,5, esse número vai quase que atingir um patamar. Eu não sou muito otimista que possamos passar muito desse consumo per capita. Vai ser difícil. Vamos ter que investir muito em propaganda, em fazer com que o consumidor mude um pouco seus hábitos, tá? Você acompanha lá um churrasco na Europa, tem 20 quilos de queijo e um hambúrguer queimando numa churrasqueira perdida. Aqui no Brasil você tem 20 tipos de carne e um queijinho coalho queimando ali, né? Então, vai mudando, mas as coisas mudam, né? Esperamos que o pessoal comece a consumir mais queijos aí fora do lar também. A minha parte é que eu estou fazendo. Aqui em casa pode faltar carne, pode faltar hambúrguer, falta o presunto, mas a mussarela, o Minas frescal, o prato, o parmesão do final de semana não falta. Parmesãozinho para ralar ali na macarronada. Eu faço a minha parte, né? Eu sei que você faz a sua também. Não, certamente, essa turma toda nossa que está em volta do nosso bate-papo aqui hoje, o consumo é muito maior que 6 quilos por habitante antes. Você não tem a dúvida. Esse número é maior. Porém, em outras regiões o consumo é muito menor, né? Se você for pegar de São Paulo para baixo, o número é maior que 6, sem dúvida. Talvez da Bahia para cima caia um pouco o número, depende das regiões. No global fica esses 6 quilos que nós já quase estamos atingindo. Mas é bastante significativo, porque a nossa população também é muito grande, as regiões são muito diferentes, a disponibilidade de outras proteínas também é diferente, né, Marco? Mas eu acho que chegar em 7,5 números, que nós vamos chegar em quase 1.800.000 toneladas, é um número bastante importante de produção. Com certeza. De novo aí o meu abraço carinhoso a todos aí que contribuem com essa tarde aí de bate-papo, né? E vamos aí chegar para a nossa segunda etapa aqui e vir com um pouquinho mais de polêmica, né? Colocar o Fábio um pouco mais... Não fala pôr na parede, que ali tem muito conhecimento ali e muita experiência, né? Não os 47 anos, né, Fábio? Porque aí, né? Mas tem muito conhecimento e vamos tocar aqui, vamos seguir, tá bom? Eu não sei aqui que como a gente está ao vivo, eu estou te vendo aqui, eu não estou vendo o Fábio. Eu estou aqui. Isso, agora o Fábio, aí, então tá bom. Agora eu vejo o Fábio. Beleza, Fábio. Vamos lá. Nesses últimos meses aí, né, principalmente nesses 3 últimos meses, assim, a gente tem visto aí essa alta no mercado de queijo, sabe, Fábio? Né? E principalmente, né, nesse grande commodity aí que a gente sempre, como queijeiros, né, e aí eu falo quando eu estava na indústria,
que é a questão da mussarela, né? A gente está aí com essa alta de preços aí, né? E está com essa elevada demanda. A gente vê que o preço, mesmo o preço subindo, a gente ainda está, nós estamos aí com essa alta demanda, né? E, na verdade, não é fácil da gente visualizar, né? Se houve um aumento de demanda ou se houve aí a queda absurda aí na oferta de produto por parte dos fabricantes, né? Você acredita aí que a oferta voltará a crescer, né? E a gente tem um mercado equilibrado aí nesses próximos meses, em 2021, ou você acha que 2021 a gente ainda vai sofrer um pouco? Você começou a falar, mas principalmente no mercado desse queijo tão produzido, que a gente sabe que corresponde mais de 60% da produção do nosso queijo, não adianta, nós somos um país mussareleiro, né? Não tem como a gente falar que não. Como que você tem visto isso daí, né? Principalmente para 2021? Bom, Marcos, não tenha dúvida, isso não é número da ABIC, é número de pesquisadores aí, que houve um aumento de consumo dos lácteos superior a 15%. Isso é líquido e certo, o pessoal tem ficado mais em casa, tem consumido mais em casa. Além de estar aumentando o consumo em casa, voltou a normalizar praticamente. No início da pandemia, o food caiu 80%. E hoje ele já recuperou 70%. Então, nós temos só 30% menos de consumo na área do food, que mais um mês deve estar com seus 90% equilibrado já. Falta, sim, ainda um pouco de produto, até pela sazonalidade, normal. O mês de agosto e setembro são meses que falta leite no Brasil inteiro, até porque a safra do Sul foi muito prejudicada esse ano. Foi uma safra atípica, não foi uma safra normal. Eles deveriam estar no pico da safra agora, e a safra lá subiu 15%. Quer dizer, foi muito pouco, né? Mas esse aumento de consumo veio para ficar. Como você perguntou 2021, eu disse anteriormente, 2021 será um ano ainda difícil, não será um ano fácil, será um ano para arrumar a casa, mas mesmo assim eu acho que nós continuaremos com essa demanda aquecida, eu acho que passaremos uma safra sem estoques, nós vamos depender muito da produção, mas como o preço de carne também está muito alto e aquele gado de baixa produtividade, aquela que a gente brinca, aquela vaca velha, aquela está sendo descartada para o açougue na região dele lá mesmo. Ninguém exporta carne de vaca velha. A gente sabe que isso aí vira carne do açougue da própria cidade, né? Mas isso aí, muito gado foi para o abate, muito gado foi. Então, essa recuperação será um pouco mais lenta e eu não acredito que teremos aí uma super safra, não. Vamos ter uma safra equilibrada e vai continuar esse ritmo que está indo, Marco. Pode melhorar um pouquinho a concorrência e tal, mas, como eu disse anteriormente, nós vamos trabalhar em patamares de preço diferente do que vínhamos no ano passado. Isso não tem o menor dúvida. Que bom, Fábio. Você tocou em gado de corte e parece que foi transmissão de pensamento, eu vou tocar nesse ponto. A gente sabe aí que o mercado de gado de corte ele está em alta e está aquecido, né? Lógico, a gente exporta bastante, o dólar alto, ele vamos dizer assim, está gostoso, né, exportar carne, né? E a gente vê abertura de novos mercados também. Até que ponto você, né, na sua opinião, acredita que esse mercado de gado de corte aí vai poder contribuir para manter essa baixa oferta de leite no campo? Porque a gente sabe, né? Aumentou muito um lado, começa a baixar a oferta de leite, principalmente nos estados lá do norte. A gente sabe que isso existe e não tem como nós, produtores de queijo, corrermos disso, né? O Marco, é muito interessante. Tem uma conta que é feita desde o início da fundação da BIC, que o preço do leite ao produtor é equivalente a 1% da arroba do boi. E é impressionante como esse número bate. Hoje a arroba do boi foi para 230. E é basicamente a média aí que está se vendo leite de entre 2 e 2,30, 2,10, é o preço que está se pagando ao produtor. Então, você sabe disso, é produtor também. Então, essa arroba do boi a 230 vai dar sustentação também ao preço do leite no campo.
e aquele gado de menor qualidade está indo para o abate, sim. Está havendo uma depuração do rebanho aí, estão ficando aquele gado que produz melhor, o que no futuro dará uma rentabilidade melhor, tanto para o produtor, como até para aquele que capta leite, não precisar ter um leite tão catado assim, né, de produtor só de 20 litros, 30 litros, 50 litros, que esse produtor, para mim, vai sofrer muito ainda no futuro. Esse produtor, com certeza, não está recebendo 2,30. O produtor está recebendo bem menos. Mas essa história da arroba do boi, Marco, é muito engraçado que a gente fala. O boi estava a 160 arroba, o leite estava 1,60 e agora vai subindo. É impressionante como esses números batem. Mas eu acho que vai influenciar sim. Eu fico, às vezes, um pouco com inveja do mercado de carne, né? O Brasil é um dos maiores exportadores, se não for o primeiro, é o segundo exportador de carne no mundo. Nós temos uma pecuária invejável. O mundo inteiro olha para nós, vê que nós conseguimos produzir sem depredar o meio ambiente. Nós temos realmente uma produção ecoequilibrada. E por que não acontece isso, né, no leite para a gente? Já pensou se nós tivéssemos no leite a mesma produtividade que nós temos no campo, na área de corte? Que beleza que seria? Eu acho que nós vamos chegar lá. Vai demorar um pouco. Lamentavelmente, daqui a uns anos, esse número que o nosso amigo Paulo Martins fala, 1.200.000 produtores, que já não é mais isso, é menos hoje. Talvez a gente vá cair aí para uns 500.000 produtores, vezes 1.200.000, com maior rentabilidade, com maior produtividade, fazendo que a fazenda seja uma coisa profissional também e não um hobby. Eu acho que o produtor tem como colocar toda a produção dele, ele pode investir, pode aumentar a produção, que tem onde colocar. Se não for no mercado interno, o Brasil vai produzir mais e vai exportar. Então, eu gostaria muito que nossos parceiros do campo investissem tanto no leite como investiram na carne, para nos tornarmos efetivamente um exportador de lácteos também, Marcão. Precisamos do campo. Sem o campo, nós não vamos exportar nada. Com certeza, né? Eu venho do agro, né? E gosto do agro e se você me fez lembrar minha infância agora, essa continha de 1% aí, eu lembro que eu era moleque, eu já tinha que aprender a fazer essas contas do 1% e era isso mesmo, da né? arroba do boi. É isso aí. É isso mesmo. Me fez lembrar meu tempo de infância. A gente Certo, vai Fábio? ficando velho, Marcos, mas muitas coisas não mudam, viu? A gente Não, está não sempre muda, aprendendo né? e tem coisas que não mudam, né? Não muda, né? Você me fez lembrar o tempo de infância. Obrigado aí. Faz tempo, né, Marcos? A gente lembra. Com certeza, né? Já A gente não tem lembra. tão pouco tempo assim. Fábio, eu não vou falar a região aqui, né? Vamos dizer assim, para a gente não entrar em detalhes a nível de fiscalização, mas eu gostaria de colocar algumas coisas assim e, né? De novo penso com muito carinho na Cristina Mosquim, que a gente sabe que hoje o Ministério da Agricultura, né, no sistema de inspeção federal, algumas fábricas estão sendo impedidas de padronizar, e eu falo isso que eu gosto muito desse tipo de produto, tem um amor muito grande, que é padronizar a produção de requeijão e queijo processado, né, ajustar a umidade ali do produto final com água, né? E a gente sabe que hoje a gente vê, e eu já participei de algumas defesas técnicas com clientes, né, que eles alegam que essa água adicionada não é um ingrediente, né, e não poderia estar na formulação, que isso daí estaria sendo passível de fraude, né. E com isso, muitas fábricas estão fazendo a sua padronização da umidade com leite desnatado. Isso aí a gente sabe que acarreta um aumento de custo, e a gente sabe que o requeijão foi um produto que não tem acompanhado ao longo dos anos. Se a gente for estudar e for acompanhar, a gente vê que o preço de 5 anos atrás é praticamente pouco diferente do que a gente tem hoje, não acompanhou essa evolução, né? E aumenta muito a operação extra dentro de fábrica, né? Esse tema já chegou no conhecimento da ABIC? Como que está a opinião da ABIC aí e essas consultas ao Ministério nessa relação de padronização de queijos processados, requeijão ou outros queijos processados com água industrial pasteurizada?
a água é um componente de tudo, né, Marco? Essa é que é a verdade. O leite, você sabe melhor que eu, 96% aí é água, né? Ou um pouco mais ou um pouco menos. Mas uma vez nós conversamos, eu conversei sobre esse tema uma vez com a Cristina, e até na época era até para corrigir esse problema na nossa fábrica mesmo. Você sabe que nós fizemos muito requeijão, né, Marco? Sim, sim, sim. E a dica que me deram, eu acho que é perfeitamente legal, não tem falha nenhuma. Em vez de você padronizar, vou dizer que está pondo água, em vez de você usar o creme com 60% de gordura, dilui o creme. Põe um pouco, em vez de você usar um creme, sei lá, X% de gordura, 60%, usa um creme 20% de gordura. E essa padronização, essa diluição, vamos chamar assim, do creme, para corrigir esse teor de umidade, pode ser feito via creme. Então, a água que você usou não foi para ser ingrediente do requeijão, você usou na padronização. Não é assim uma fraude, não é nada disso, mas é uma forma honesta de você fazer. Eu não uso creme a 60%, eu uso um creme a 40% e não vejo, salvo se eu estiver falando uma grande besteira, depois a Cristina me corrija, mas isso nós fazemos constantemente em Minas, corrigíamos a umidade do creme, o teor de gordura do creme, e o produto ficava sem problema e não alterava nada dos meus ingredientes. Era creme que era usado, além da massa lática, creme, sal e tal, e ia embora. Tá? Não sei se eu respondi a gordura, a pergunta, mas é da experiência que eu tive lá atrás, tá? Uhum. Era mais assim que, lógico, essa pessoa que nos remeteu essa pergunta, né, era de saber se já existia, né? A Cristina está colocando aqui que eu estou com o chat aberto. Obrigado, Cristina. Ela colocou que a padronização é permitida com água. As defesas técnicas. Respirou aliviada, Obrigado, né? Cristina, mesmo. Eu estava tenso. Aliviou mais uns 5 quilos aí, né? Então, as defesas que eu já fiz com alguns clientes nossos também foi sempre nessa base aí. Tira seu creme com 60, padroniza com água para 55. Você ainda continua tendo um creme com teor de gordura bom para trabalhar, né? Com requeijão e faça isso, né? Porque também eu entendo que entrar no embate também com o Ministério, esse não é o caminho, né? A gente tem que procurar a ser parceiros, né? E ter uma boa convivência, porque a gente sabe também que o CIF ele tem dado bastante abertura para, igual você falou, né? Vamos tratar a questão da água de filagem como inovação, mas isso é um ganho para todos nós da indústria. Não, o apoio do CIF à BIC, principalmente, nós temos levado várias demandas lá, tem nos apoiado. Às vezes, claro, a discussão é normal, se não tiver discussão, não tem luz, né? Da discussão vem a luz. Então, a gente discute sempre na boa e com base técnica. Nós nunca quisemos pôr de qualquer forma. Por exemplo, esse caso da água de filagem, nós comemoramos muito porque sabemos que é uma coisa que é feita no mundo inteiro, não traz problema nenhum. E tem fábricas aí que comemoraram muito a diferença no ganho desse subproduto nobre é muito grande e reincorpora no produto, né, Marcos? Automaticamente. Sim. Ele volta para o processo de fabricação, não é nada, é muito interessante isso aí. O MAPA tem nos apoiado muito mesmo. As demandas que nós temos mandado ao MAPA, 90% delas são atendidas, até porque elas sempre são enviadas com bastante base técnica, nada na conta do achismo. Nós sempre recorremos muito à academia também para nos ajudar. Além da academia, os nossos parceiros fornecedores, né, sempre nos ajudam muito. E vocês fazem muita live com o Múcio, o Lúcio também, sempre nos disponibilizam todo o material que a gente precisa. E assim vai, tem funcionado muito bem. Nós temos o MAPA, felizmente, tem apoiado muito as nossas demandas. Temos que agradecer ao MAPA. A Cristina aqui também colocou aqui, né? Eu vou pôr aqui. A Cristina colocou, né, que o MAPA vem nos ajudando muito, né? E ela fez menção de colocar, veja quantos regulamentos técnicos, né, foram publicados. Muito bem lembrado, Cristina. Valeu, Cristina, como sempre, né, nos ajudando aí, mesmo nos bastidores aqui. Mas a gente vê, né? Você vê mesmo a questão da ricota aí, que estava todo o impasse, e veio o RTIQ da ricota, não só dela, como do cream cheese. Então, assim, a gente também tem
tem usufruído de um bom momento com o Ministério da Agricultura, né, Fábio? É bem interessante a gente deixar isso. Fábio, a gente está caminhando aqui para... Passou rápido, né? A gente está indo para a última pergunta enviada aqui pelos nossos parceiros, né? E você, como presidente aí da BIC, né? Como que você vê essa alta no dólar vem suprimindo aí a entrada de leite em pó do mercado externo, né? Que contribui mais ainda para sucessivas altas, né? No leite export e no produtor. Qual a sua análise aí desse cenário nos fabricantes de queijos e nos outros derivados aí a curto prazo aí, essa alta do dólar e segurando essa entrada de leite em pó no país? Marco, eu diria que a entrada do leite em pó não foi só devido ao dólar, foi devido também que os países tradicionalmente exportadores aqui para o Brasil, que são Argentina e Uruguai, estavam com seus compromissos todos feitos para a Ásia, não só China, como outros países. E como eles tiveram uma redução de demanda, de produção no campo, eles tiveram dificuldade, os excedentes normais que eles tinham de leite em pó, mesmo queijo para mandar para nós, não ocorreu esse ano. Já existe um movimento, está entrando um pouco mais de guia de importação, já está havendo algum movimento de vir alguma coisa de leite em pó do Mercosul para o Brasil. Claro que esse dólar a 5,40, 5,50 segura a importação, isso não tem dúvida, como facilita também a exportação de outras coisas. Mas isso vai se acomodar. Você vê uma coisa, esse ano aqui, a indústria de pó no Brasil é um ano para comemorar. O pó esse ano bateu recorde. Há muito tempo que nós não víamos nossas plantas, dos nossos colegas do leite em pó funcionar a pleno vapor, o que é uma ótima notícia. Eu acho que o pessoal investe para fazer o leite em pó e tem que ter matéria-prima e mercado para concorrer aqui dentro. Então, essa coisa de dólar, isso tudo, principalmente lá fora, o pessoal consegue driblar muito facilmente, viu, Marco? Quando você tem um produto que tem um eventual subsídio, alguma coisa assim, o pessoal faz a conta ao contrário. Que preço precisa chegar no país esse produto? Tanto. Então, é o preço que ele vai chegar, seja com dólar, com iene, qualquer coisa, qualquer moeda ou euro. Mas, como eu te disse, daqui 45 dias, vamos dizer, final de setembro, meados de outubro, nós já vamos ter uma oferta um pouco melhor de leite, os preços não despencarão, os preços ficarão em outro patamar, mas teremos um pouco mais de ajuste, assim, para que todo mundo fique menos suscetível a eventuais picos de preço, tá? Que é muito ruim para o mercado. Todo mundo, né? Tanto para o produtor quanto para o fabricante, ninguém gosta de ter, recebo tanto no leite e depois despenca, né? Exatamente. Fábio, então, deixo com você, se você quiser fazer suas considerações finais, né? E seus agradecimentos aí, que depois eu também farei os meus. Em nome da Fermentec, né, e de todos aqui, eu venho te fazer o agradecimento por compartilhar esse tempo. A gente sabe o quão difícil, né? E a gente foi orquestrando aí para fazer esse encontro. Te agradecemos aí do fundo aí do coração por disponibilizar esse tempo e sempre nos atender aí com essa ternura, sempre com essa energia sempre positiva, tá bom? Muito obrigado aí, Fábio. Marco, quem agradece a você, a Nancy, a Alejandra, a Thaís, a todos aí. Para nós, para mim principalmente, esse bate-papo aqui é uma delícia, é falar daquilo que a gente gosta. Eu estou desde criança mexendo nisso, saí uma época da empresa que eu fui estudar, fui me meter a ser engenheiro, depois voltei para a empresa, voltei a ser queijeiro de novo. Então, falar de um assunto que a gente é apaixonado, como o próprio lema de vocês, gente que ama queijo, eu sou um apaixonado pela indústria de queijo, pelos queijos. Então, para mim foi um prazer enorme estar aqui, poder falar com todo esse pessoal. Pena que eu não pude curtir o chat, porque a gente ou faz uma coisa ou faz outra, né? Mas para mim foi um prazer enorme estar com vocês, poder compartilhar um pouquinho daquilo que nós aprendemos nesses anos todos aí, e com a possibilidade de conviver com muita gente especial, como é o caso de vocês, os demais diretores que nós temos na BIC, os amigos de outras associações que a gente convive constantemente, e deixar aqui o meu veemente protesto que essa vacina venha logo.
porque a reunião por vídeo é muito boa, é excelente, você está com gente do Rio Grande do Sul, está com gente de outros estados, do Norte e Nordeste, mas aquela reunião presencial, que a gente pode olhar olho no olho, bater um papo. Outro dia nós estávamos até conversando como é que será o ano que vem, nós pretendemos fazer uma sim e uma não. Nós vamos fazer uma reunião presencial e uma por videoconferência, porque a reunião presencial é muito importante. Ela tira muitas vezes o empresário de dentro da fábrica, faz ele sair um pouco, ver um pouco o mercado lá fora, olhar o que está acontecendo, sentar com outros amigos, porque uma das grandes vantagens das associações for tornar os donos de empresa colegas e não concorrentes, eles são amigos. Por acaso também são concorrentes, mas essa convivência é excelente. O pessoal conversa, se tem alguma demanda, ele pode sentar na mesma mesa, conversar, falar, pô, você está fazendo isso, está fazendo aquilo. Isso não tem preço, sabe, Marco? Isso é uma coisa muito importante. Então, fica aqui o meu agradecimento em nome da BIC, a você, a Nancy, a todos, por esse espaço delicioso que você proporcionou para mim. Para mim foi uma tarde muito especial e fico à disposição de vocês. Muito obrigado. Fábio, de novo aí o nosso muito obrigado. Eu queria agradecer a todos também, né? E vou fazer o convite em nome da BIC. Quem não é associado ainda, se associe à BIC, né, Fábio? A BIC é uma entidade que vem lutando ali ao longo dos anos e a gente sabe que aí grandes mudanças nos setores, a gente vê que essa questão de água de filagem, né? Se a gente for entender hoje, o subproduto ele é de extrema importância para a manutenção das contas do laticínio, principalmente nos períodos de vacas magras. Eu já fui gerente industrial e você já foi dono de empresa, você sabe disso, que a gente tem um período de vacas gordas e o de vacas magras, né? E o subproduto hoje é muito importante. Então, gente, quem não é afiliado ainda, né, se associe, né? Vamos ajudar esse movimento, é interessante. E, ao mesmo tempo, também agradecer a todos vocês. Foi uma tarde bem interessante. E, Fábio, você tocou nesse ponto, né? E só deixando aqui, hoje eu fui na empresa, 6 meses sem colocar o pé no nosso depósito. E, lógico, se eu não tivesse de máscara e lembrasse, né, da questão do Covid, eu já ia sair abraçando, né? O pessoal ainda brinca que eu sou o Marcão do abraço, né? Mas, assim, que vontade de abraçar as pessoas, né? Que vontade de estender esse carinho, né? Esse aconchego que a gente tem, esse bem-querer que a gente tem com todos, né? Então, faço minhas as suas palavras também, que eu acho que é necessário a gente fazer esses encontros. Pessoal, deixo aí o meu abraço carinhoso a todos vocês, né? E mês que vem tem mais. Eu vou passar a palavra para o Alejandro, que deve fazer o encerramento aí também com vocês. Fábio, meu muito obrigado aí. Obrigado a todos, foi um prazer enorme estar com vocês. Fábio, tomando aqui um pouquinho a palavra do seu tempo, queria agradecer imensamente aí, em nome da Fermentec, tá? A sua aula e os ensinamentos que você passou para mim foram muito esclarecedores, com certeza acredito que posso falar em nome dos laticinistas, dos nossos colegas que participaram conosco hoje. Foi realmente uma aula, né? Um esclarecimento enorme. Então, agradecer a você, a Maria Cristina Mosquim, que participou com a gente aí também, a BIC, né? Reforçar com o Marcos, realmente, gente, eu entendo que quanto mais associados a BIC, né, tiver e chegarem, vai se tornar uma entidade que já é muito forte, mas com certeza com muito mais representatividade, com muito mais força, para brigar, né, Fábio, pelos nossos direitos, por aquilo que é importante para a nossa cadeia, né, para o nosso ramo, tá? Gente, queria aproveitar aqui, não vou me estender muito, tá? Colocar que a gente tem ao final aí uma avaliação, gostaria que vocês avaliassem, dessem sugestões de temas para as próximas webinars, né? São muito bem-vindos as sugestões de todos, tá ok? Também dizer que essa palestra do Fábio vai estar disponível muito brevemente aí nos nossos canais no YouTube, para quem quiser assistir, tá? Quem não pôde participar vai ter o prazer de ter essa aula também, tá bom? Então é isso, tá? Em nome da Fermentec, em nome da Nancy, de todos, eu gostaria de agradecer imensamente mais uma vez
E esperamos aí no próximo mês estar juntos novamente com um novo tema, uma nova discussão, para a gente realmente continuar aí agregando e somando aí junto a todos, tá ok? Um abraço, um ótimo final de dia para todos. Muito obrigado, um abraço a todos. Obrigado.